SPG Parte 2. Antes de eu passar essa versão atualizada da SPG para vocês, eu tenho que deixar bem claro que existem várias formas de interpretação sobre essa história da SPG. A interpretação que eu vou dar nesse vídeo é a mais bem aceita pela comunidade, mas as variações que forem tendo, eu vou ali estar deixando sempre um disclaimerzinho ou explicando. E gostaria de ressaltar que essa é a parte 2 de um vídeo que eu fiz da SPG há um tempo atrás, e é extremamente necessário que você assista esse vídeo primeiro antes de assistir esse, porque esse aqui pode ter não só alguns spoilers, como também você não vai entender muito bem, não vai pegar muito bem as coisas. É tipo você assistir Vingadores Ultimato sem ter assistido Guerra Infinita, tá ligado? Nossa, que explicação nerd que eu dei agora. Mas eu acho que vocês entenderam. Como vocês muito bem sabem, a história da SPG começa lá em meados de 2008, quando Nine e Samuel Notícias se juntam. Mas uma informação que eu não tinha naquela época que eu gravei o vídeo, agora eu tenho, é que o nome real do Nine é Marcos Gouveia. Então, quando eu estiver falando Marcos Gouveia, eu vou estar falando do Nine. Só para vocês entenderem, para ninguém ficar perdido. Agora já sabemos que SPG Volume 1 saiu em 2008, enquanto o SPG Volume 2, na verdade, não saiu mais tarde de 2008, e sim em 2009. Para ser mais específico, SPG Volume 2, Bem-vindo ao Nosso Mundo, saiu no dia 19/3/2009. E foi durante o show da dupla na sua patrocinadora, Pratos Feitos Moçambique, que deu para perceber que os membros da SPG tinham uma certa desvenção, então que não se davam muito bem com o produtor da gravadora, o Tony Kill. Como sabemos, após isso, o terceiro álbum foi vazado por Daniel Notícias, que na verdade há grandes chances do Daniel ser o Samuel. E teve aquele rolo de proibir o álbum e eles saírem da gravadora, fazer o álbum e dar no pé. Qual é, Tony Kill? Já me dá fome, já me dá fome. Ih, mano. Que foi, mano? Acho que a gente falou muita merda. Não, falamos nada, mano. Tony Kill que se Acho que o Tony Kill não vai soltar essa porra mais, não. Mano, a gente tem que sair dessa gravadora, mano. A gente não vai ser feliz assim. Vamos soltar então, vamos soltar. Solta o barro, mano. Vamos soltar esse barro no mundo. O que eu não sabia, ou pelo menos existe uma variação da história agora, que eu contei no meu vídeo e é que eu vou contar agora, é que depois das brigas com Tony Kill e os membros da SPG saírem da Tony Kill Records, a produtora deu lugar a Palhaço Corp, que era a dupla formada por Patati Hilário e Ariel Xanax. Teve aquele rolê de plagiar a música do Croquete. Venha deixar no meu croquete. Venha deixar no meu croquete. Eu não vou viajar na maionese de ninguém, mano. Eu vou agachar em um croquete. E em 2010, quando os Palhaços lançaram o seu álbum Vem Viajar lá, que eu havia falado, e em 2010, a nova dupla dos Palhaços acabaram passando a perna no Tony Kill. Então o Tony Kill, ó, se ferrou. Essa pode ser outra variação da história que eu contei lá no primeiro vídeo. E agora que entra as histórias assim de interpretação que eu havia comentado no início do vídeo, porque no meu vídeo eu falei que os palhaços eles morreram após bater um grande muro lá com o carro, após o SPG voltar e falarem que ia acontecer isso, como se eles já estivessem planejando, foram e fizeram isso. Tudo e é hoje que o carro palhaço vai bater em um grande muro. Mas nessa versão da história, os palhaços morrem de um acidente de carro antes de saírem da gravadora da Tony Kill. Na outra versão, eles eram até de uma gravadora diferente, eles eram nem da mesma ali. E assim que os palhaços passam a perna em Tony Kill e morrem num acidente de carro, Tony Kill contrata novamente os membros da SPG. E depois deles contratarem, que tem aquela diss que eu falei do circo vai pegar fogo, que eles fazem uma diss pro palhaço. E isso foi o que fez todo mundo acreditar que foi a dupla da SPG que cometeram um assassinato em cima dos palhaços, que sabotaram o carro palhaço para bater lá no muro. Mas muitos acreditam também que na verdade foi o Tony Kill que sabotou o carro dos palhaços e eles bateram no grande muro, foi por causa do Tony Kill. E o Tony Kill só limpou essa sujeira pra ele, pra deixar os membros da gravadora serem presos em vez do Tony Kill
ser o preso, o culpado, né? Ele só usou ali como marionetes os membros da SPG. E por que o Tony Kill faria isso? Ah, é porque os palhaços passaram a perna nele, então pode ter sido uma forma de vingança, só pra deixar bem explicadinho. Com a dupla na cadeia, Tony Kill vai atrás de um artista novo, só pra segurar as pontas, antes de arquitetar seu plano pra tirar a dupla da cadeia, que nem eu falei lá no primeiro episódio. No outro vídeo, na verdade, o primeiro episódio é uma série. E esse novo artista que eles chamaram foi o Borrabil. É aí que o Borrabil entra de uma vez por todas, e essa é a versão mais aceita pela comunidade. É a versão aí que a gente tem outra versão que eles conheceram o Borrabil na prisão, tem essa que o Tony Kill vai atrás do Borrabil, e é bem mais aceita porque o Borrabil foi um dos integrantes, mas um dos produtores ali que ajudou o SPG a fazer o primeiro álbum, o Hyperpoop. E nesse álbum que o Borrabil faz com os integrantes da SPG diretamente da cadeia, eles citam um novo colega que eles fizeram na prisão chamado Gerson Sanchez, que é um cara que gosta muito do Leonardo DiCaprio e ele é mexicano também. Não sei, não tem nada falando ainda, vai que mais pra frente esse Gerson Sanchez vira algum personagem, mas sabe que nem o Borrabil foi? Nesse álbum, o Borrabil também fala que o Tony Kill tava sabendo de uns segredinhos, mas a gente ainda não sabe o que era. Após isso, acontece o que eu havia falado lá no último episódio, que o Tony Kill paga a fiança deles em forma de agradecimento da SPG pelo Tony Kill ter tirado eles da cadeia. Eles vão ter que fazer um novo álbum, que eles assinaram o contrato, um álbum chamado o quê? Contrato de Sangue. Tá tudo ali. Mas nesse álbum, Contrato de Sangue, existem duas faixas que a gente tem que se aprofundar um pouquinho sobre, que vocês me falaram muito sobre essas faixas no primeiro episódio, nos últimos vídeos aí. A primeira faixa importante que a gente tem que levar em consideração é a faixa Nunca Confie em uma Gravadora. Dói demais ser passado pra trás, Toninho falando de nada. Que bom que eu nunca assinei um contrato pra me tirar de trás das barras. Que bom que eu nunca desconectei os freios de nenhum veículo. Que bom que eu nunca armei nenhuma palhaçada no circo. Que bom que eu nunca assinei um contrato ridículo que me impediria de falar tudo isso explícito. A faixa acabou sendo uma diss secreta pro Tony Kill, ali no meio do álbum, que o Tony Kill, mano, tirou eles da prisão e eles foram lá e fez. É isso mesmo. E também explano mais esse negócio que a gente já suspeitava, né? Falam de um contrato realmente ali que eles estão na gravadora por contrato, um contrato de sangue que o Tony Kill fez, que é o nome do álbum, tá tudo ligado aí. A outra faixa importante da gente falar é a faixa You and I, Isabel. Cronologicamente, é a primeira vez que nós ouvimos falar de Isabel. Isabel se trata de uma garota que namorou os dois integrantes da SPG, o Nine e o Samuel Notícias, e namorou os dois integrantes ao mesmo tempo. Não temos muitas informações de quando ou quanto tempo que eles namoraram, né, a Isabel, mas aparenta ser um relacionamento que tenha durado bastante. Com o Samuel namorando a Isabel primeiro e depois ela trocando ele pelo Nine. Eu não sei direito, ainda tá meio confuso, eu não consegui entender muito bem isso aí. Se você tiver mais concretidade aí, é só você comentar aí, que tá aí os comentários aí pra vocês, à vontade. Como eu disse, essa parte tá meio confusa, então se quiser adicionar alguma coisa aí embaixo, fica à vontade. Agora pulamos para 2017, sim, é um salto de quase uns 10 anos aí. Não sabemos muito bem o que aconteceu nesse meio tempo, tem só uns spin-offs aqui e ali, deles fazendo lives de arrecadação, uns negócios meio... Em 2017, a dupla é colocada em cativeiro por Tony Kill Records em Capão da Canoa. Nessa casa, presos pelo Tony Kill, a dupla produz mais 2 álbuns, sendo eles Só Mais Um Solstício em Capão da Canoa, parte 1. Em Capão da Canoa, parte 2. Ou Canoa do Capão, não sei agora. Tem algumas músicas nostálgicas aí nesses álbuns. Muitas músicas relembrando aí a Isabel, que já foi comentado. E na música Uma Carta para a Isabel, parece que a dupla finalmente superou essa garota aí do passado.
Vamos agora novamente mais um salto no tempo em 2019. No projeto mais recente que nós temos até agora, chamado Viagens na Gavetinha. Nesse álbum, a dupla queria fazer músicas no estilo Detroit, já que estavam bastante em alta na época, até que enquanto eles procuram doces para aliviar o estresse, eles acham a caixa numa gaveta escrita Doces do Ariel. E então decidem experimentar. E se você é atento, você vai se lembrar que Ariel era um dos membros da Palácio. Era um dos membros da Palhaço Corp. Nessa aí, os caras ficam totalmente loucões, alucinados ali na droga do Ariel. E eles fazem o álbum na gaveta, né, entre aspas, porque foi ali que estavam os doces, na vibe ali nas drogas do Ariel. E aí eles se lembram durante sua viagem muito maluca que o Ariel Chanax era na verdade o palhaço da Palhaço Corp. Até agora isso é tudo que eu consegui encontrar e juntar escutando os álbuns. Ainda tem muita coisa para escutar e para ver, então provavelmente não seja totalmente na data, mas isso aqui é o mais perto que eu consegui. Agora basta a gente esperar para ver se os membros da SPG vai revelar mais coisa aí para nós, se a comunidade vai achar mais coisa da SPG pra gente. E qualquer coisa é só você deixar aí nos comentários se eu esqueci de falar alguma coisa, ou então se eu errei alguma coisa, ou então talvez eu nem tenha errado, seja tudo por interpretação, como eu havia falado no início do vídeo. Então se você tiver outra interpretação, uma outra história paralela, é só você deixar aí nos comentários. E a gente vai criando assim então, talvez, quem sabe, a verdadeira história do SPG, que tá tudo meio perdido. Enfim, só o tempo aí, até o pessoal da comunidade tá descobrindo mais coisas aí pra gente poder tá falando e comentando sobre. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se considera se inscrever, por favor. Agora, só o tempo dirá o que acontecerá com os membros da SPG.